Oi, Nicole. Oi, Ricardo. Primeiro de tudo, agradecer você estar aqui com a gente, tá? É um prazer e eu ter sido sorteado para te entrevistar. Eu que agradeço, o prazer é todo meu. E que trabalho incrível que vocês estão fazendo, né? É assim, é uma coisa realmente, um material vai ficar assim, sensacional isso daí. É bem bacana mesmo. Agradeço pelos colegas, Nicole. Lembrar que tenha não é só para professor, não. É para aluno, pai, mãe, tia, amigo, aqueles que admiram o nosso trabalho, estão lá no público assistindo, é para eles também, tá? As pessoas ainda não conhecem o que é uma PEN. É um grande clube que abraça todos, não só os artistas, todos que amam o Flamengo ou que têm curiosidade para saber o que é o Flamengo, né? Nicole, vamos lá, eu quero conhecer a sua história. Como é que você começou em dança? Se foi direto com o Flamengo? Que ano que foi? Me conta essa história. Vamos lá, vou tentar contar, porque eu estava esses dias tentando pôr até no papel, é muita coisa, né? Às vezes, ai, será que eu estou esquecendo de alguém? Mas enfim, vamos lá. Eu comecei pelo balé em Capivari. Então hoje eu estou em Pira, eu sou piracicabana, nasci aqui, mas eu cresci numa cidadezinha aqui perto de Piracicaba, chamada Capivari. E lá eu comecei com o balé com 4 anos, foi em 91. E aí eu vi a minha irmã e minha tia dançarem, porque elas faziam dança, né? E eu queria dançar. E entrei no balé e eu fiz o balé dos 4 aos 21 anos, mais ou menos até 2009, eu não lembro mais ou menos por aí. E fiz também teatro, fala um pouco do teatro, porque o teatro na escola, eu tinha uma professora de teatro que era maravilhosa. E quando eu estava na quinta série, eu acho que com 10, 11 anos, essa professora falava assim para mim, Nicole, você não quer coreografar algumas danças para a primeira, segunda, terceira e quarta série? Você não quer me ajudar com as danças? Gente, acho que eu tinha 10, 11 anos. Eu falava, vai, tá bom. Não, uma criança, pensa nisso, Ricardo. Eu falei, comecei a pensar e a lembrar disso. Eu falei, gente, eu era uma criança que eu ia ali com ela, com a professora, com umas 20 mais crianças de 7 anos, mas eu já estava ali, então eu participava do teatro e eu já montava algumas coreografias para essa professora. Então, assim, desde muito nova, eu já fui muito envolvida com a dança, sabe? E aí, eu fiquei no balé, bom, deixa eu pensar. Nesse meio tempo do balé, eu fiz algumas aulas de contemporâneo também. E foi em Capivari, era no CD, antigamente, né? A gente fazia o flamenco com a música eletrônica. Então eu fui até mais ou menos 2004 fazendo aula. Peraí. Como você descobriu o flamenco? Peraí. Então, aí, deixa eu voltar. Essa professora de balé, que eu fiz uma aula com uma professora desconhecida, eu não lembro o nome dela, que eu não lembro, ela era muito pequena. Fiz uma aula com a minha tia e comecei a fazer o balé com a Patrícia Veiga, que era de Piracicaba, que ia para Capivari. E ela começou o balé ali em Capivari, dando aula de balé. E aí a Patrícia começou a dar aula de flamenco em Capivari em 97. Eu tinha 10 anos. Eu comecei o flamenco com 10 anos. E nisso, a Patrícia, em 2005, ela parou de dar aula de flamenco em Capivari e me convidou para fazer parte da escola aqui em Piracicaba. Então, eu vim fazer aula aqui com as meninas daqui de Piracicaba.
Só que a minha turma lá de flamenco de Capivari, uma era minha tia, outra é a Nanda, que tá aí na live. E eu lembro que uma delas falava assim, isso não pode parar aqui em Capivari o flamenco. Nicole, você tá fazendo aula em Piracicaba, por que você não dá aula pra gente? Eu falava assim, gente, mas como que eu vou dar aula pra vocês se eu fazia aula com vocês? Não, mas as meninas assim, não, mas vamos lembrar algumas coreografias. Então, na verdade, eu comecei com 17 anos a pedido delas, para que aquilo não morresse ali em Capivari. Então, eu comecei, mas eu já sempre fui, assim, uma menina que... Eu tinha uma parceira de dança, Nanda, a gente sempre foi muito responsável com as meninas mais novas, a gente ajudava muito nessa coisa de ensaio, do ensaio do balé, então eu sempre fui muito envolvida com isso. E então comecei a dar aula em Capivari e fazia aula aqui em Piracicaba, em 2005. Em 2006, eu já estava dando aula de balé também, e eu fiz meu primeiro espetáculo, acho que eu tinha 18 anos. Eu fiz um espetáculo de balé, assim, já como coordenando tudo, né? Coordenando figurino, porque eu sempre gostei dessa coisa de roupa, de criar os figurinos, porque eu cresci numa loja, minha avó era costureira, então eu gostava disso também, sabe? E, e é isso, em 2018 eu fiz meu primeiro espetáculo de balé, e em 2007 eu fiz 10 anos de flamenco em Capivari, comemorando 10 anos de flamenco, e fiz um espetáculo também no CD de flamenco, e as meninas de Piracicaba foram participar em Capivari. Minha professora foi e levou uma turminha para Capivari em 2007. É isso. Aí em 2008 foi a primeira vez que eu dancei com música ao vivo com a Patrícia em Piracicaba. Quem era o guitarrista? Você lembra? Vamos lá. Tinha o Gabriel, que acho que hoje está nos Estados Unidos, o Gabriel Simões. Se eu não me engano, eu não lembro, porque a gente, naquele ano, em 2008, ela fez 2 vezes a apresentação, chamava Recuerdos. Porque eles estavam comemorando o Flamengo daqui de Piracicaba, se eu não me engano, era 15 anos. E aí tinha o Fer, eu acho que o Fer participou, não sei se o do primeiro ou do segundo, mas tinha o Fernando, o Beto participou também, a Angerosa. E era a música ao vivo que a gente... Mas não se falava muito de estrutura ainda de baile, sabe? Eu acho que isso foi meio que geral, né, Ricardo? Normal para todo mundo. Ó, Normal eu tô para todo avô mundo, de né? dança. Tô avô de dança, pelo que eu tô vendo. Né? Na minha época, olha, a gente não sabia o que era estrutura, era fita cassete. Gente, fita cassete, depois veio o CD, depois veio o MP3, tá? Então era fita cassete, eu ainda peguei o LP, tá? A gente levava musiquinha e coreografava musiquinha, a gente não sabia o que era a estrutura, não. A estrutura veio depois, então, ó, pode deixar que eu também tô nessa história da estrutura. E eu lembro, assim, que era uma coisa, porque e tinha muito ensaio, né? Então os músicos vinham e tinha muito ensaio, e se ia dar certo ou não, porque era uma coisa que não tinha o Google, né? Hoje é o Google, você assiste, é uma coisa que tem muito... O pessoal vai muito estudar lá na Espanha, vem muito para cá, então acredito que isso também ajudou ao flamenco no Brasil a desenvolvendo, né? Ser desenvolvido nisso. E foi 2009, a Patrícia traz a Karina Maganha de Campinas para começar a dar aula para a gente uma vez por mês. A Karina é a primeira que começa assim a falar chamada. Chamada? Que chamada? Letra. E aí eu lembro que nisso a Patrícia ficou grávida e a Karina pediu para a gente fazer uma pesquisa de sevilhana. Então eu lembro que eu já dava aula, eu já estava dando aula em Piracicaba, em Capivari, e eu dava aula em São Pedro, em 3 cidades. E eu dava muita sevilhana, eu tava uma época que eu estava dando muito sevilhana. E ela falou, estudem, façam uma pesquisa e tal. Foi aí que eu comecei a entender, que eu falava, nossa, isso tem um padrão. Nossa, tem tantos compassos de guitarra, tantos compassos de canto. E aí, em 2009, eu comecei a entender um pouco pela sevilhana, esse negócio aí de estrutura, mas era bem nebuloso ainda.
2009. Participamos com a Karina de espetáculo internacional. E 2009 e 2010, o grupo de Piracicaba, nós éramos o corpo de baile, né? A gente juntava com Campinas e participamos. E aí, Ricardo, que começou a vir um bichinho que eu falava assim, como que esses caras vêm aqui fazer um ensaio ou não fazem ensaio, o negócio funciona? Aí o negócio começou a... Eu falava, não é possível. Como que isso ficou em mim? Tipo, não é possível. Como que esse negócio, como que dá certo? E aí começou minha curiosidade a coçar. 2009, 2010. 2009 entrei na faculdade, sou formada em Educação Física aqui em Piracicaba, né? E 2011, a professora da Karina, da escola da Karina, Marília Cesarino, vem, porque a Karina, não lembro porque a Karina não pôde vir, vem a Marília. E a Marília é falavam Lila para ela, né? É a primeira que começa a cantar na aula. E eu era aquela aluna pentelha, Ricardo. Eu falava assim, mas você vai arrematar aqui de novo? Mas por que você vai arrematar aqui de novo? Mas por que isso? Eu acho que ela falava assim, misericórdia, essa menina. E eu enchia ela de perguntas. Falava assim, mas aqui de novo? E não sei o quê. E perguntava, porque como eu dava aula, eu também queria entender, né? Eu também queria saber mais, entender mais o porquê das coisas. E em 2012, a faculdade, aqui a Uninep, ela abre uma bolsa para educadores físicos fazerem um semestre de educação física em Sevilha. Aí eu falei, essa bolsa é minha. Fui Gente, atrás caiu da do bolsa, céu essa isso. bolsa tem Sevilha. Caiu do céu, caramba. Caiu do céu mesmo. E foi aí que realmente mudou totalmente assim a minha vida, o meu olhar e tudo mais. Fui para a Espanha estudar educação física. E eu tinha bastante horário, assim, preenchido com a faculdade, mas eu, mesmo assim, eu fazia um torno de 15 horas de flamenco por semana. Então, eu estudei, foi muito puxado, foi uma loucura, que eu fiz faculdade, estudei, mas foi muito bacana. E fiz aula com a Caccione, a minha formação de bata é com a Caccione, uma fofa. Fiz aula com o Rafael Campalo, com a Ana Moreno, com o Miguel Vargas. Fiz aula de percussão, porque aí, na verdade, Ricardo, eu não quis, quando eu fui para a Espanha, eu não fui assim a louca de querer aprender passos e coreografias. Eu queria entender. Eu fui assim com outro propósito. Eu queria entender o porquê que o negócio funcionava sem ensaio, entendeu? Eu tava lá e respeitava aquilo na cabeça, sabe? E aí eu fui atrás da escola da Esperança Fernandes, que tinha como base uma formação. Então eu fiz aula de palmas do zero, eu fiz aula de percussão um pouco assim de carrom do zero, eu fiz aula de baile do zero, fiz de avançado também, mas eu quis muito pegar assim a base mesmo. E o que mudou a minha vida foi a aula dela. Eu fiz aula com o pai dela também, com o Curro, mas ela era uma aula, Ricardo, de cante para baile, chamava. Então, os alunos, a gente era uns músicos, então a gente se tornava os cantaores na aula dela. Então, na aula que a gente ia sair de lá cantando, super bem afinadas. Não era esse o intuito da aula. Então eu lembro que eu cheguei, eu falei, gente, eu não vou decorar isso daqui, eu preciso levar um gravador. Daí na primeira aula, ela falou assim, quem tá gravando a aula? Eu falei assim, misericórdia, eu levei uma bronca. Aí eu levantei e eu disse, claro, tem que gravar a aula, como que vocês vão decorar tudo? Próxima aula, todo mundo com gravador, e ela fazia a gente palmear, tinha que cantar, palmear e marcar o pé no chão. Que amor de pessoa. Que amor de professora. Oi? Que amor de professora, nossa. Espetáculo. Generosa, né? Generosa. Muito. Porque é raro você encontrar um professor generoso assim, né? Que deixa gravar. Exato. Muito mesmo. E aí eram muitas alunos ali, na verdade, que não tinha espanhol. Tinha gente da Suíça, tinha gente da França. Era isso que eu é muito louco. Perguntar. Mas você era a única brasileira lá?
tinha uma espanhola. Não, duas espanholas. O resto, todo mundo de fora. E lá na Espanha, encontrei com o Anderson. Foi lá que eu conheci o Anderson. O Anderson me ajudou muito lá com isso também. E, enfim. E aí, como que ela fazia? Por exemplo, a gente aprendia uma letra de alegrias. E ela ia dançar. Ela não punha roupa. Ela dançava de calça jeans, de salto. Ela pegava o leque. Cada dia era uma coisa. Super E aí, Flamengo ela... isso, né? Super Muito Flamengo, Flamengo. que a gente quer se fantasiar toda hora, né? Demoramos décadas para entender que Flamengo está no corpo. A roupa é teatro. Exato, Ricardo. Exatamente isso. E aí ela dançava cada vez de um jeito. Então, às vezes ela dançava e ela pediu respiro. E aí, se a gente continuasse cantando, não, eu tô pedindo respiro, olha aqui, eu tô marcando. Então, aí que eu fui entender, na verdade, estando no papel do cantaor, como que eu tinha que coreografar para eu saber que eu tinha que ser muito clara para os músicos entender o que eu queria. Então, quando eu queria um respiro, como que eu peço um respiro? Mas foi ali, né? Quando às vezes ela pediu. Exatamente. Foi 6 meses incríveis. E muita coisa ela dava, por exemplo, um taranto. E a Tione, ali dentro da escola dela, dava o baile. Então, ia casando. Isso foi muito legal. Tanto que hoje, para mim, o cante faz muita diferença. Aqui hoje, com as meninas, eu ensino elas a cantarem uma letrinha, nem que seja desafinado, para irem entrando no baile. E porque aqui eu também não tenho um outro professor, um outro profissional, então elas que me ajudam, né? Não, enfim, voltando lá em 2012, fui para o festival, assisti espetáculos lá, né, no festival, o Balé Nacional, que era o diretor na época, o Rubem Omo, o Rafael Esteves, que tinha o Antônio Canales também ali participando desse espetáculo. Foi lindo, maravilhoso esse espetáculo. E o pai da pastora, vi ele dançar também ali nesse ano no festival. Mas eu acho que o que foi mais assim incrível, porque eu tive uma vivência com os adolescentes, né? É que eu era um pouco mais velha que o pessoal ali da faculdade. Eu fui com 25 anos. O pessoal tinha 18, 19 ali. Mas, assim, o pessoal da faculdade, adolescentes, eles falavam assim pra mim na faculdade: ah, você dança flamenco? Ah, minha avó toca castanhola, meu pai canta, mas eu não gosto. Era assim, eu não gosto. E aí, no final do semestre dessa viagem, a gente teve como se fosse uma formatura. Eu fui com ele jantar num restaurante com o pessoal, com a turma inteira. A gente saiu para uma festa, o pessoal tomou uma cervejinha e tal. E, de repente, você via o cara que falava que não gostava, tava ali cantando flamenco. Eu falava, gente, mas não gosta? Mas não adianta, tá neles, né? Tá neles. Era incrível, assim. Então, uma amiga me falou que não gosta, tá. Enfim. E aí, em 2013, eu volto da Espanha, finalizo minha faculdade, né? Me formo e continuo dando aula daí só em Piracicaba. Eu acho que eu não dou, quando eu voltei, eu não dei mais aula em outros lugares, porque como eu estava ali fazendo a faculdade, volto nisso, a Patrícia, acho que não estava mais trabalhando com a Karina, ela chamou a Thalita, veio a Thalita Sanches trabalhar também com a gente, né? E aí eu volto já dando uma aula cantando para as meninas. Então eu volto já com outro formato. Porque ali da Nicole, eu falo que antes da esperança e depois da esperança, abriu um abismo, Ricardo. Assim. Só que foi muito louco, porque em 6 meses eu senti, quando eu voltei, eu senti que eu não tinha aprendido nada. Eu falei, acho que eu não aprendi nada. Foi muito louco. Sabe, posso fazer um elogio? Deixa eu fazer uma interferência, elogio, até para você dar uma respirada também, né? Eu tenho uma inveja e um ciúme tão grande de vocês que conseguem cantar e palmatear, porque aqui eu não sei aonde está esse meu gênio artístico para essas coisas, porque ou eu palmateio ou eu canto. E quando eu canto, eu prefiro palmatear, porque é muito ruim. Mesmo que seja para ajudar, né? Eu brinco de cantarolar, né? Porque a gente vai entendendo com o tempo
que você vai ter uma habilidade maior. No caso da gente é a dança. Não quer dizer que você não possa cantarolar como eu faço, ou realmente cantar um trocito de qualquer palo para entender a estrutura, né? E assim como guitarrista também, tem muito guitarrista que dá patada, né? Que eu acho fantástico. Então a gente acaba sendo 3 em 1. Eu não consigo tocar guitarra, eu cantarolo, o resto eu vou para o baile e para as roupas, mas é uma virtude de vocês, eu tenho que fazer esse elogio, até porque vocês hoje têm muito mais acesso, com facilidade à informação, do que lá nos anos 80 e 90, né? De poder fazer essa associação, né? Absorver esse conhecimento, fazer essa associação, e, ó, gente, é assim, é um outro lance do aprendizado e dá um salto quântico no processo evolutivo dos alunos, principalmente, né? Isso, eu ia falar isso, dos alunos. Eu vejo os alunos que chegam hoje em dia e aprendem muito mais rápido. Mas eu também admiro muito as pessoas que continuaram no sentido de ai, meu Deus, para tudo que eu quero descer, porque eu tenho que reaprender muita coisa. E o flamenco faz isso com a gente, né? A gente senta, às vezes chora, respira e fala, meu Deus, vamos lá. Porque o flamenco, ele é essa... Como É que uma eu falei? catarse, né? É uma catarse. A gente acha que Flamengo é assim, é uma coisa única, com todo respeito às danças acadêmicas, né? Que aquela escola ela é única, fechada. Você tem estilo americano, estilo francês e estilo alemão. Fechou. E não é. O Flamengo ainda tem a possibilidade de você dar a tua assinatura. Você pode criar passos, você pode criar movimentos, né? Então você tem todo um contexto que é muito maior do que um simples aprendizado. Você começa, mas você não termina. Só termina quando você não pode mais dançar, cantar ou tocar, né? Então você está constantemente num processo de aprendizado, no caso da gente que baila, né? Enquanto o corpo responde. E não há uma necessidade da gente ter que fazer tudo que se faz hoje, né? Eu digo assim, metralhador hoje em dia é para quem está fazendo academia e para jovem, né? Não é feio, mas é para jovem e para quem faz academia. Tem um condicionamento físico para aquilo, tem um preparo. Você, como professora formada em educação física, você sabe o que eu estou falando. Não é qualquer um que faz aquilo, né? Então não adianta quem entra hoje querer amanhã fazer aquelas velocidades todas sincopadas. Acho que não dá certo, né? Tem que começar lá do zero. Sim, e tanto que a faculdade me deu isso, porque na faculdade eu tive na Espanha e aqui uma matéria que chamava periodização do esporte. E a dança, quando eu sentei com esse meu professor, que ele ensinou a periodização, e qualquer outro professor ia falar assim, você vai fazer do flamenco, aí faz do futebol, faz do vôlei. E esse professor meu de educação física, o Charles, ele é excelente. Ele sentou e ele falou, não, vamos fazer da dança, vamos fazer do flamenco. E ele falou assim para mim, porque na dança existe muita coisa equivocada. Porque pare para pensar, um maratonista, quando ele vai correr uma corrida, né, quando ele vai correr, uma semana antes, ele não tá se massacrando, ele não tá treinando horrores. Ele começa ali antes da maratona dele a descansar. A gente da dança faz tudo errado nesse sentido, porque quanto mais perto da apresentação vai chegando, a gente enfia um monte de ensaio no aluno. Não é? Então isso foi também me trazendo, até isso eu fui mudando com as meninas, eu falava, gente, não, a gente tem que ensaiar, eu gosto de montar as coisas 2 meses antes. Porque no final, quando vai chegando perto do espetáculo, eu gosto de diminuindo, na verdade. Eu gosto de fazer com que as meninas vão para a escola, passem algumas vezes e seja mais leve do que ficar, não, vamos ensaiar, ensaio geral, um monte de coisa, um monte de coisa. Então, isso também, a faculdade me trouxe isso. E realmente, também o que você colocou aí, pontuou nesse negócio de ter muito sapateado e tudo mais, realmente você tem que ter um condicionamento, um preparo, porque senão você pode até estragar seu joelho. Você tem que ter um preparo. Não só o joelho, né? A gente mexe com outras partes importantes. O que é legal nessa história toda é que a gente vem descobrindo nos últimos, vou botar assim, uns 10, 15 anos, que o Flamengo, ele desde aquilo lá de trás que a gente conhece até o que está aparecendo. Não existe, acabou aqui, agora hoje assim, não existe, né? A gente se encaixa nesse universo. Digo assim, o Flamengo é uma grande esfera,
tudo que está dentro é Flamengo, tudo que está fora não é. Só que a gente não conhece esse limite. Né? E é Exato. o quanto você consegue absorver disso tudo. Aí você vai ter meu trabalho, Nicole Arte, tem tudo isso aqui, mais a minha assinatura. Às vezes a gente tem assinatura e não sabe, né? Então, assim, e de que a nossa dança, no caso aqui em questão, né, que eu estou entrevistando uma bailaora, é puro condicionamento técnico. Quanto mais tempo você se dedica, melhor o resultado. E, infelizmente, a gente encontra em alguns lugares, vamos esquecer pandemia, que pandemia mudou o referencial para todo mundo, que acredita que as danças de matriz étnica, uma bandeira que eu levanto bastante, 1 hora por semana vale. E não, né? Todas as danças, independente de serem acadêmicas ou de matriz étnica ou popular, como quiser chamar, elas têm a sua carga devida, né? Tem a sua, entre aspas, escola especializada. Então, quando a gente pega um trabalho como o seu agora e tantos outros jovens, que para mim você é jovem, jovencíssimo até para mim, né? Que consegue beber lá na fonte todo um processo que não é coreografia, não é modernidades, é uma estrutura. Eu preciso entender aonde começa, aonde tem um meio, o que eu vou fazer depois e como eu continuo. E como é que eu, além de eu guardar isso na cabeça, como é que eu ensino isso para o outro? Né? Então, o profissional que olha para o outro assim, né, que olha para assim, como é que eu vou passar esse conhecimento para aquele que está aprendendo? Não é só ficar dançando na sala, né? Enfim, dança é um processo, é um resultado, na verdade, né? E sim, e uma coisa que eu falo também para as minhas alunas, que o flamenco é uma coisa tão assim para a gente compartilhar, acho que eu falo, o que falar isso, né? Que até para a gente ensinar o aluno, a gente precisa de um outro profissional. Porque você precisa, por exemplo, não tem como eu cantar, dançar, fazer a parte da guitarra, da palma. Porque as pessoas que não estão dentro do flamenco não têm noção. Quem faz outra dança não tem noção do que, como que é para você realmente ensinar toda essa didática, né? Então, as meninas, como eu fui por muito tempo a única professora assim ali na Alumbre de flamenco. Hoje o Flávio mora aqui em Pira, né? E a gente fez muito trabalho com o Flávio também, com as meninas. Mas eu falava assim, você vai aprender a palmear, tá? Porque você, aluninha, já tá mais velha. Então, assim, a aluna minha segura espetáculo palmeando. Porque eu preciso de ajuda ali, entendeu? Então, eu ponho as meninas para palmear. Tipo, é um coletivo. Gente. E para você ensinar isso, você tem que ter um outro profissional do seu lado. Que às vezes um canta, um dança, um tá ensinando na palma. E hoje eu tenho uma aluna minha que começou, né, a Letéia é uma das que me acompanhou mais, ela, a Thaís, que me ajuda com as palmas, que hoje eu vejo já ela ajudando as meninas que estão tentando entender. Então, se eu estou dançando, ela tá ali com as palmas, elas ajudam as meninas. Não, aqui que corta, aqui que isso, aqui que aquilo. E tem que ser, porque o flamenco é isso, gente. Não tem como fazer sozinho, né, Ricardo? A verdade é essa. A gente sente junto, mas expressa diferente. O conhecimento é igual, mas você absorve e aplica segundo a sua emoção, né? Isso que você fala é fundamental, Nicole, porque hoje a gente tem essa ciência, né? Mas antigamente a gente queria fazer tudo e não tinha acesso. E como você falou, vou usar as suas palavras, eu não posso cantar, tocar, pamatear, bailar e ensinar. Eu tenho que escolher uma coisa. Mas isso não impede, e é fundamental, que você tenha pelo menos noção das outras coisas, para saber como fazer a interferência. Né? Isso falta muito nos colegas de hoje. Né? Aqueles mais antigos, vamos dizer assim, alguns da minha geração, não é feio se reconhecer, puxa, eu não sei isso. Vou usar de novo as suas palavras. Né? Não é feio reconhecer que eu não sei. Chega lá e aprende. Né? Tem tantos profissionais no Brasil,
Claro, se puder ir na fonte, melhor. Mas a gente tem profissionais qualificados no Brasil que você pode aprender tudo isso e melhora o seu trabalho. Se ficar eternamente ali, o período suficiente para aprender, e você vai nos eventos, tem tantos pelo Brasil que você pode se reciclar, ou você quer ir num lugar só um professor, no caso assim, vamos, sei lá, você escolhe um professor lá do Sul, vai lá, faz direto sua aula com ele, né? Ou então traz ele para sua região e aprende. O mais importante é ter conhecimento, né? Eu acho que assim, nunca vai ter. Perdão, eu acho que nunca um profissional vai saber tudo. A Esperança Fernandes, ela falava muito isso. Ela falava, gente, eu tô tantos anos no Flamengo e todo dia eu aprendo algo novo. Isso pra mim, eu falei, gente, uma ritana tá ali, que canta, que é não sei o que, conhecido, papapá. Não tem como alguém com essa... Detalhe, ele nasceu ali no meio. Ela é uma cigana, filha de artistas flamencos, né? Nasceu no meio. Eu acho que assim, eu absorvo de um jeito, você absorve de outro jeito. E fazer essa troca com os profissionais aqui, eu acho muito importante, com certeza. Com certeza. Né? Bom, voltando aqui, ó. Eu volto, então, da Espanha em 2013. Em 2014, a Patrícia faz o último show. E aí ela decide parar com o Flamengo, porque ela dava aula de balé em Flamengo, e ela decide continuar só com o balé. E aí, em 2004, eu assumo as outras turmas, que eram... Porque geralmente eu ficava mais com o básico e com as iniciantes. Só uma pergunta. E aí eu assumo as turmas... Isso aí já era na sua escola, no Alumbre? Não. Não. A Alumbre veio depois. Ok, continua daí, depois a gente chega lá. Gente, não tem só a escola da Nicole, não. Tem uma outra coisa, a confecção também. A gente vai falar depois. Primeiro falar só do trabalho dela como bailarina. Tá. Então, e aí era uma escola de balé, né? Então aí eu assumo e começo com as meninas esse trabalho para elas começarem a entender, não a cantar como profissional, mas assim, a entender ali uma letra de alegria, uma letra de guarrira, né? E fiz muito assim, metade dança, metade vai tentar cantar e palmear para amiguinha, para fazer ele entender esse trabalho da estrutura. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. Em 2014, daí, quando eu assumo, eu volto a fazer a parceria com a Karina. E a Karina traz o Ángel. O Ángel que ele participou, acho que, da Companhia de Jesus Carmona. E aí o Ángel vem, dá curso. A gente faz uma pequena participação nesse espetáculo também, em 2014 e 2015. Em 2015, eu fiz umas loucuras, assim. Porque em 2015, a Karina traz, na mesma época que a Karina traz o Ángel de novo, para fazer um espetáculo, a Thali ia trazer a Tione. E aí a Thali me convidou para participar do espetáculo do festival, em 2015. Então eu vinha, porque quando eu voltei da Espanha, eu voltei, porque na época de faculdade eu morei aqui em Pira, mas quando eu voltei da Espanha, eu tava meio que com o meu assim, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, na verdade, eu vinha de Capivari. Eu voltei a morar em Capivari. Então, em 2015 eu vinha. De quarta-feira eu dava aula à noite aqui em Piracicaba. Daí eu dormia na casa de uma amiga da Letéia. Dormia na casa da minha amiga. Dava aula na quinta-feira de manhã. Almoçava, ia para Campinas. Fiz aula essa época, alguns meses. Olha a loucura. Saía de Piracicaba, ia para Campinas. Fazia aula com a Lecaire ali no Café Tablau. Depois a Lila estava ali. Eu ensaiava com a Lila para o show do Ángel. Saía às 6 horas de Campinas, ia pro Galpão em São Paulo, ensaiar com a Thalita até às 10 horas da noite e voltava para Capivari à meia-noite. Gente. Peraí, agora a pergunta. Que horas que você dormia? Não, mas isso era de quarta para quinta, que era toda semana, era na quinta, toda quinta era assim, pim, 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 toda quinta. E eu falei, gente do céu, que loucura que eu fiz. Mas enfim, foi muito bom, foi um crescimento muito importante, assim, para mim. E ainda, mesmo assim, porque assim, lá na Espanha, voltando, quando eu aprendi, quando eu fiquei lá, eu senti que sabe quando você engole a informação? E durante os anos, aquilo foi ruminando. Então, ainda era meio nebuloso. Então, conforme eu ia coreografando, também eu ia aprendendo. Aprendi muito com os músicos também. Eu lembro uma vez que a Thalita me convidou para dançar, acho que no funil, num tablado em São José. E eu fui dançar, acho que uns tangos. Também fui aprendendo ali, né? Com
com os músicos, enfim, e com a Thalita. E é Uma isso foi perguntinha. 2015. Peraí, uma Pode falar. perguntinha. Lá na Espanha, você só fez aula ou você chegou a dar uma patadinha, alguma coisa assim? Ou Não, só aluna? fiz só aula. Fiz um pouquinho de avançado, porque quando eu fui, eu quis ter o intuito, na verdade, de ver coisas do zero, base, porque como eu tinha muito aluno de iniciante, eu tinha isso, tipo, eu vou fazer aula de avançado para mim, aprender passos, mas eu não era esse o meu foco, entendeu? O meu foco Sim, sim. já foi outro. E trabalhei com a Thali, com a Karina, nesse ano, em 2015. Depois, em 2016, eu faço o meu primeiro espetáculo com música ao vivo, que foi o Fernando, o Denis, o João e o Beto. O Beto veio com percussão. E eu lembro muito do Beto falando assim, como essas meninas cresceram, porque aí foi quando elas começaram também a entender junto comigo esse negócio da letra. Tinha algumas que já dançavam meio que sabendo cantar a letra ali, né? Já era um outro sentir o flamenco, né? Então, em 2016, faço meu primeiro espetáculo como diretora, com música ao vivo. E aí, em 2017, levei a Yara também para lá para Ju. Yara está aqui assistindo a gente, direto da Espanha, viu? A Yara sempre me acompanhou. Fiz aula com a Campoy, também estudei com a Campoy, com a Ana Paula Campoy. E aí, em 2018, eu abri a minha escola, porque eu senti uma necessidade de crescer em vários aspectos. Mas um aspecto também foi de ter um ambiente flamenco, porque a gente estava dentro de uma escola de balé e eu queria um ambiente flamenco também, sabe? E aí, então eu abro a Lumbre e a Yara foi a primeira professora a ir lá dar curso. Né? Yara tem que vir, né, Yara? Vir, falar, abrir os caminhos. Com certeza. E a Yara veio, deu o curso em 2000, se eu não me engano, foi em 2018. E o nosso primeiro espetáculo foi em 2019. Porque eu, com as meninas, eu também tenho uma coisa assim, Ricardo, não sei como você pensa. Eu sou uma professora que eu converso muito com as minhas alunas. A gente senta e conversa e é sempre muito uma coisa didática. Por exemplo, eu monto uma coreografia, monto um espetáculo. Para o próximo espetáculo, a gente sempre senta e fala assim, vamos deixar qual coreografia vai ficar e qual a gente vai abandonar. Porque eu acho que uma coreografia não pode ser dançar uma vez e tchau. Esse é o meu ponto de vista, a minha opinião. Concordo. Então, a gente sempre fala assim, ai não, essa daqui precisa ficar mais, precisamos amadurecer mais. Então, tem coreografias que vai acompanhando e vai amadurecendo, né? Então, em 2019... Nicole, né? Que ótimo ouvir você falar isso. Porque eu venho de um ciclo de alunos que acabou essa coreografia, apresentou, qual é a próxima coreografia? E na minha cabeça gente, essa fica. Exatamente esse pensamento. Para depois que vocês estiverem confortáveis com essa coreografia, é hora de dar aquela mexida na coreografia, começar a lapidar para ficar como precisa. Enquanto isso, a gente aprende a outra. Quando a outra estiver pronta, a gente pensa se deve largar ou não, ou dividir o grupo em dois. Um grupo faz esse, outro grupo faz o outro. Né? Olha, você não sabe como eu estou me realizando escutando você falar isso. Porque as pessoas acham que o ciclo de um ano acabou, não faz mais. Não. Isso é muito do balé, né? Isso é muito, eu acho que do balé, porque o flamenco, você pode mexer Manuela muito, Carrasco, você pode... Fala da Manuela Carrasco, né, uma grande bailaora, ela faz a mesma soleá, desde que a gravação dela era em preto e branco. Modifica uma coisa, porque outra, mas você é vai o mesmo. amadurecendo, né? Exato, porque senão o baile nunca vai amadurecer a interpretação, né, assim. E, por exemplo, com um grupo que a gente, né, assim, quando eu participava ali, quando eu era aluna da Patrícia, e a gente dançava muito no CD, isso foi legal porque nos trouxe muito a experiência do palco. Então, assim, tem que dançar no seu onde? Vamos dançar. Tem que dançar, vamos dançar. E a gente ficava com a mesma coreografia. Por quê? Porque isso vai trazendo
essa desenvoltura, essa presença, né, de palco. Então, isso eu faço sempre, sempre a gente... Então, e as minhas alunas, Ricardo, elas são assim, eu não sei se elas, se foi desde o começo, se foi assim, as minhas alunas, eu falo assim, não, vamos mandar, às vezes eu falo, não, vamos mandar, a gente chega essa daqui, essas orelhas, eu não aguento mais. Ah, não, Quando a mas a gente quer, professora... porque não tá bom ainda. Então, quando a professora dá as ferramentas adequadas desde o princípio, o aluno fica preparado para receber a informação, né? O complicado, com todo respeito aqui aos demais colegas professores, é quando você pega um grupo de alunos que fez não sei lá quanto tempo e você fala determinadas expressões, os alunos não conhecem. Você tem que voltar no tempo. Essas pessoas se sentem... olha, eu já passei isso uma vez, eu me senti humilhado, tá? Então essas pessoas se sentem colocadas para baixo, quando na verdade, quando você vai apresentar um trabalho, tem aqueles buracos, aquelas lacunas, como você bem coloca, né? Eu digo, olha, gente, isso está faltando é daquele período lá de trás, vocês tinham que saber aquilo lá atrás, para quando crescer e chegar aqui, não ter esse trabalho, de ter que entender o que é aprender para continuar o trabalho. Então, isso dá um buraco grande assim, parece que o aprendizado demora mais, né? Então, todas as vezes, fica o recado aqui para os colegas, né? A Nicole, no final, vai dar outro recado. Todas as vezes que você, aluno, mudar de professor, não é para esquecer o que você aprendeu com o outro. Ao contrário, o novo professor vai te agregar conhecimento. Se for louvável, vai completar o que está faltando no outro e vice-versa. Isso Flamengo é agregar conhecimento, tá? Então não é apagar o passado, é completar aquilo. Para que você tenha esse conforto, como o trabalho da Nicole, que eu vejo assim, o trabalho dela é desde cedo, né? Começo lá no princípio falando, gente, é assim, assado, conforme a dificuldade que você encontra lá, é a dificuldade que você vai buscar resolver. Né? Esse é o trabalho do bom professor. Eu estou com dificuldade disso. Aprendi, agora eu tenho condições de ensinar. E educar para que eles cresçam de maneira consciente como se evolui. Esse é um tipo de aprendizado, vamos dizer assim, eu vou falar por experiência própria, de passos seguros. Né? Não importa quanto tempo você leva para aprender, importa que você aprende de forma consciente. Então, o crescimento é proporcional à sua capacidade de absorver esse conhecimento. Agora, se você recebe informação com vazios, né, você se acha perdido. Eu não sou nível médio, mas também não sou iniciante. Qual é o meu nível? E a gente não tem os níveis intermediários, né? Ou você sabe, ou você não sabe. Eu aqui, Ricardo, eu sempre deixo para as meninas que estão no nível, por exemplo, iniciante, elas conseguem fazer aula em todos os horários de iniciante. Quem é o meu básico, ou seja, quem já iniciou e tem um básico, e ela quer vir fazer aula de iniciante, ela pode. Sempre quem está acima e vem, porque eu sempre falo para as meninas, eu falo até para as minhas meninas do avançado, eu falo, tá, será que se você pegar uma coreografia ali do básico e estolar, você vai arrasar? Tipo, arrasar como um profissional. Porque é aquela coisa, tipo assim, gente, porque é o lapidar a postura, é o lapidar o braço, é o lapidar o aire, é muita coisa, é lapidar o ouvir, né? Porque o flamenco é muita coisa, não é só a dança, né? A gente sabe, né, cara? Então, e quando você está dando aula, você tem um grupo, eu também percebo isso. Tem gente que entende, tem gente que não entende. Não vai ser todo mundo, os seus alunos não vão absorver tudo igual. Todo mundo aprendeu a mesma coisa. Não vai. E eu acho legal, por exemplo, porque a Yara já veio dar aula aqui, a Thalita já veio dar aula também na Lumbre, trouxe a Campoy também. E às vezes as meninas falam assim, a professora falou isso, isso, isso. E tipo, eu falei de uma outra forma. Mas ela entendeu com a professora nova. Não tem problema, que bom. O que a outra trouxe virou a chave do aluno. Que bom que talvez esse aluno precisasse escutar a mesma coisa de outra forma. Chega e sejam chatas como a Nicole, que perguntou tudo. É esse o lance. Eu adoro o aluno que pergunta. Por mais que ele pergunte a mesma coisa, eu respiro fundo
e respondo. Porque aluno Exato. que pergunta, por mais idiota, imbecil que seja a sua pergunta, ela é fundamental para ele. É base para alguma coisa que vem depois. Gente, pergunta. Seja chato aí com a Nicole, porque eu também fui chato, né? Vale a E pena. é importante, e o professor gosta, por exemplo, eu gosto quando as alunas perguntam, quando elas estão interessadas, de ir além do baile. Isso me alimenta, sabe? Muito. E eu começo até desde as iniciantes. Então vai. Então, e às vezes eu falo assim, vocês entenderam? Aí eu falei, já não sei que entenderam nada. Então vamos de novo, ou vamos de uma outra forma. Ou, É, por exemplo, também acontece, Ricardo, de uma aluna, por exemplo, uma aluna do avançado, de novo a Leteia. A Leteia me ajuda muito nisso, porque ela fala assim, ó, deixa eu explicar de um jeito que eu entendi. E às vezes a aluna entra e fala do jeito que ela entendeu. E ela ajuda, porque eu não sei, de uma outra forma, é mais simples. E ela chegou uma vez a fazer pra gente uns cartões. Ela quis fazer com os cartões para entender as frases musicais. Enfim, a gente faz tudo aqui, Ricardo. Faz tudo para tentar o aluno tentar entender essa parte de estrutura e essa comunicação com o músico. Porque você pode fazer, eu falo isso para as meninas, você pode arrematar, e se você não for clara, se você não for energética, quem tá lá atrás, até palma. Aí eu falo para você, se você tá palmeando e a amiga vai dançar, se a amiga não for clara, você não vai entender que ali é um corte. Então, o flamenco é uma comunicação, né? Então, vai além do passo. Ele vai além, né? Vai além do que, tipo assim, eu vou fazer uma chamada. E isso pode ser com o corpo. Você pode arrematar usando o corpo. A Matilde de Coral, que, aliás, lá na Espanha, a Esperança Fernandes levou ela para uma entrevista na Semana da Dança, em setembro era lá. E eu assisti uma entrevista com ela, ela contando de como que era o passado, como elas tinham que, tipo, não sei dançar esse palo, mas elas tinham que se virar, porque elas tinham que estar pisando no tablao à noite. E elas tinham que entender, e foi muito legal. E a Matilde de Coral é uma que arremata muito com o corpo. Eu falo, não interessa se você vai pôr uma metralhadora ou se você vai pôr um braço e uma cabeça para você arrematar. O importante é você comunicar com o músico que você fez se você arrematou, fez um fechamento. Isso é o beleza. mais importante, né? Nicole, Enfim, vamos lá. Aí vamos você voltar. abriu a escola em 18. 2018, 18, 18. 19 você montou o Isso. espetáculo. Primeiro de tudo, da onde veio, né? Nos bastidores, uma vez eu conversei contigo, fiz uma revelação, não sei se você vai lembrar. Da onde que surgiu a ideia da Alumbre? A Lumbre veio de uma música de uma Alegrias, que é uma entrada, uma saída de cante de umas Alegrias, que falava alguma coisa que falava do alumbre, do iluminar, que veio do iluminar, do. E eu, quando eu escutei, eu falei, não, vai ser esse nome, iluminar, desabrochar, enfim, porque eu Irradiar, né? O irradiar, nome porque eu queria o porque eu nome queria é uma coisa extenso. que fosse além do flamenco, né? Não só uma coisa flamenca. E aí, em 2019, eu faço Palos e eu começo aí, porque vem o Flávio cantar. O Flávio participou do show em 2015, Catione, eu conheci ele lá, que ele cantou, ele participou desse festival. Em 2019, ele veio participar, o Fernando também veio, o Denis, o Mica e acho que o João Paulo, se eu não me engano. Ai, gente, que medo de errar os homens, mas acho que foi isso daí. E aí, com o Flávio, eu monto a minha soleada, assim, uma soleada, e assim, eu fiz uma marcação com ele, mas as bolerias eu deixei, falei, não, eu vou começar a tentar brincar com isso, o tal dessa improvisação aí. Então, começo a improvisar, assim, o meu estudo em 2019. E eu lembro que a Mariana Abreu convidou a Leila, me convidou para dançar no Imersion, que vinha a Patrícia Guerreiro e a Ana Moreno. E também, porque assim, eu tava ali, eu tava iniciando, tipo, esse negócio sem ensaiar e subir no palco, como assim, né? Então, o que eu tinha lá em 2019, eu tava pondo em prática em 2019, 10 anos depois.
né? Porque a gente tem a teoria e aí começa a pôr as coisas na prática. E eu dancei com a Rimena. A Rimena foi uma fofa, me ajudou muito, porque a gente, eu dancei, a gente dançou no 500, acho que eu fiz a primeira letra, ela fez a segunda, aí cada uma montou uma patada por tangos e a gente se encontrou antes de dançar, porque a gente quis montar um final igual nós duas. E foi muito bacana, e foi eu aí improvisando, assim, a primeira vez mesmo que eu pisei sem passar nenhuma vez com o músico, foi na frente da Patrícia Guerreiro e da Ana Moreno. Só que esse 500, antes de eu dançar na imersão, a Campoy falou, Ni, venha dançar aqui no Conarte. Mas lá no Conarte, eu passei, acho que uma vez com o Fernando, foi o Fernando que cantou. Eu passei uma vez, assim, mas assim, eu fui testar o meu baile lá, né? Mas sem realmente passar nenhuma vez com o músico, a primeira vez foi no imersão. Eu lembro que o Carlinhos chegou e falou assim, nossa, parabéns, que você estava um pouco nervosa. Eu falei, Carlinhos, você não tá entendendo bem. Foi a primeira vez que eu pisei sem falar com o músico. Na frente dessas duas grandes, enormes, né? Duas lindas, que eu fiz aulas com elas também. Enfim, 2019, o Denis também, o Denis que toca guitarra, ele veio para a Lumbre, ele deu ritmos para as meninas, fez bastante trabalho de carrom, de palmas, que as meninas sempre gostaram. E aí, em 2020, o Flávio veio para a Lumbre em fevereiro, antes de fechar tudo, e deu um curso de alegrias para as meninas. Que a gente começa a trabalhar isso com as meninas também, com o cante, com a guitarra e tudo mais. E fechou tudo, teve a pandemia. Na pandemia eu trabalhei muito com as meninas, parte teórica, análise de vídeo, porque a gente estava em casa, né, no online ali. Quando volta a pandemia, o Flávio tá morando aqui em Pira. Ele veio para cá com a família, né, com a Lu e os filhos e tal. E aí a gente começa um estudo com ele de ritmos, com o cante, com a guitarra. Foi muito bacana mesmo. As meninas começam a se soltar um pouco mais, de dar uma patada por tangos e tudo mais, porque a gente não tinha músico aqui. Então, por exemplo, não sei, você tá no Rio, Ricardo? Sim. Aí tem músico lá? Tem, né? Tem. Na cidade onde eu moro, não tem. Então Não tem. Tá. é complicado, porque assim, eu moro depois da capital, né? A 20 quilômetros da capital. Ok. Mas o que onera, na verdade, é o traslado do músico, porque os horários de trabalho meu aqui bate muito com o rush. Então, assim, 1h30, 2 horas para chegar aqui. Né? Um percurso que você leva 40 minutos, 30 minutos. Então, é muito desgastante e acaba saindo muito caro. E, assim, pouquíssimas Exatamente. pessoas saem da sua zona de conforto e vão para algum lugar, né? Eu sou um cara assim, gente, vai, que é bom. Olha, eu gosto de A, B e C, mas os outros eu não conheço. Você vai lá e paga para ver, literalmente. Paga para ver, fique com a sua impressão e depois continua, eu não estudo. Porque eu não sou eterno, não sou único e não sou o melhor, né? Cada um tem uma característica. Então, vai lá testar os conhecimentos que eu estou passando. Às vezes você vai aprender alguma coisa e ensina aqui para gente, né? Então, sempre deixei, gente, vai. Só acho que repetir muito com a mesma pessoa e voltar sem nenhum conhecimento, troca, né? Acho que tem que ter esse discernimento. Pô, estou há 5 anos fazendo aula com a mesma pessoa, o mesmo grupo. O que eu lembro? Nem 10%. Então, troca. Isso não quer dizer que seja ruim. Não houve empatia, né? Exato. Então, você tem que trocar de profissional. Porque aí, trabalhar com música mecânica tem qualidades boas e ruins. Eu digo que a música mecânica não erra. Principalmente MP3, que não arranha, né? Mas você acaba viciando o ouvido naquilo, né? E a minha dica sempre foi, gente, tecnologia vem a favor da gente. Faça o repertório de estudo de vocês. Baixem tudo quanto é música de um estilo. E aprenda a reconhecer os elementos da estrutura. Se é que tem uma estrutura. Porque trabalhar com música mecânica é o que a música mecânica me apresenta como estrutura. É Exato. passível de ser coreografado? É isso daí.
aí. Não é pegar um passo que cabe dentro do compasso, que isso não é a coreografia flamenca, né? E assim, estudem isso, tentem ver letra. Quem não sabe espanhol, tem o Google Translate lá, faz. Às vezes você consegue achar uma letra com a tradução do lado. Vocês precisam agregar mais conhecimentos, né? Então, são Principalmente livres. gritante. Vão. Eu não prendo ninguém. Vai. Para Exato. mim, ensinar é igual criar filhos, né? Você cria os filhos para o mundo, não para você. Você abre a gaiola e liberta. Vai. E vai, Né? exatamente. Então, a gente nunca teve um músico aqui, então nunca teve esse estudo, né? Então, com o Flávio, a gente começou a ter esse estudo. E aí, o Flávio também tem uma turma de guitarra, de guitarristas, bem bacana, online. E que nem eu falei, né? Não tem como a gente ensinar sozinho, né? Apesar que o Flávio põe o sapato e também às vezes faz uns passinhos, mas com essa turma de guitarra, ele começa a passar, por exemplo, um palo para os meninos, e aí eu ia nessa aula e fazia o fechamento, que foi para mim muito importante também, porque tinha muitos palos que eu não tinha colocado em prática, só sabia na teoria no sentido de, vamos lá, Nicole, porque eu não ensaiava com o Flávio, então ele passava para mim mais ou menos a estrutura, e aí eu ia lá e fazia, por exemplo, vamos fazer, daqui 2 meses vai ser umas seguirícias. Eu pegava coisas, porque assim, eram 2 meses, eu não tinha uma coisa que eu ia, e eu não parava a minha vida para estudar e montar um baile em 2 meses, papapá, ir lá e fazer um baile de seguirícias com ele. Então era uma coisas simples, coisas básicas, mas porque qual que era a minha intenção ali, porque eu estava tentando ajudar eles com os guitarristas para tentar entender o baile, o que está acontecendo no baile, e eu para entender o cante e falar, será que eu tô certo? E eu aprendi muito também, muito, ali na aula, nessa turminha. Então, fiz solear, fiz alegria, acho que eu fiz cientos, eu não lembro o que eu fiz, mas eu fiz alguns palos ali. A cada 2 meses a gente fechava e eu ia com baile. A aula com música ao vivo tem esse diferencial. Para mim, o diferencial para mim é uma potência muito grande no aprendizado, porque ali se compreende que, além de você saber a estrutura, a montagem ela é conjunta. Eu não monto uma coreografia com tantos compassos para depois botar a letra. Não é assim que funciona, né? Então, quando você tem uma música ao vivo, esse processo criativo, ele pode até doer um pouquinho, mas ele é mais seguro, né? Então, eu já fiz esse trabalho com um guitarrista, o Nilo Lavina. A gente tinha sorte de que ele cantava também. E a Mara Lúcia, muitas das vezes a Mara arriscava cantar, né? Era um período assim nebuloso aqui no Rio de Janeiro, que, pô, guitarrista cantando, né? Você tem que ter o cantaor. Mas aquela história, na falta do cante, ó, na hora que eu faço assim, a letra vai entrar no... Não. Então eles acabavam cantarolando também. Cantarolando faço eu, né? Eu faço lê, 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 lê. Então, assim... Mas é importante, porque os alunos vão Afina entendendo. o ouvido, sim, sim, né? E muitas das vezes disse, mas sua música mecânica está muito alta. Falei, gente, compreenda. Música mecânica foi feita quando tem cante, é para realçar o cante. Então o violão está em segundo plano. Eu preciso escutar o violão, saber o compasso ali. Se ele é flexível, se é um compasso rígido, para saber se é coreografável, né? Então, quando você trabalha com música ao vivo, os dois ficam no mesmo tamanho. Você escuta a guitarra e você escuta a voz. Então, trabalhar com música ao vivo tem isso. E assim, um olhando para o outro, olhando para a dança, e a dança dando os recados com o corpo. Então, o processo de aprendizado pode ser mais doloroso, mas ele é mais seguro, né? Sabe que eu percebi aqui? Eu percebi assim que quem entra, o aluno que entra hoje, ele nem percebe esse processo porque eu trabalho com algumas músicas mecânicas na aula, assim, para fazer alguns exercícios. Mas o aluno hoje, como eu já começo falando dessa parte da estrutura, ele nem sabe o que foi aquele mundo que a gente viveu, sabe? Que tem uma aluna que brinca, falava assim, a gente dançava na faixa, tipo, dançava no ao vivo, mas dançava na faixa do CD, ela brinca. Porque, na verdade, era uma coisa que a gente decorava a coreografia do início ao fim,
E era com música ao vivo, mas era uma coisa assim, Mais mais, variado. como eu posso dizer, mais travadinha, né? E hoje não, hoje eu falo para as meninas, eu falo, gente, o músico, ele é um ser humano, pode ser que dê branco, pode ser que às vezes engasgue, precisa esperar, a gente não Ou que sabe. Então, aumente eu vou o ensinando elas a isso. compasso, ou que faça o compasso a menos, né? Ou que aumente o compasso, ou que faça o compasso a menos, né? Então, fundamental. É Olha, vamos fundamental. continuar aí. Você E mesmo chegou assim, às então, e vésperas aí, da pandemia, aula passou a de análise pandemia, do né? baile. Quando passou a pandemia, aí eu fiz esse trabalho com o Flávio, com as meninas, durou acho que 1 ano, 2 anos, eu não lembro. E fiz esse trabalho com o pessoal desse grupo, essa aula online de guitarra, foi legal. Aí em 2021 a gente montou um espetáculo, pós-pandemia, né? Foi em dezembro, que foi poucas pessoas, mas a gente fez a apresentação aqui em Piracicaba. E em 2022 a Yara veio de novo para cá. E aí eu fiz o primeiro tablado da Lumbre na escola com a Yara, fez uma participação lá na Camila. E, e esse ano a gente fez o Caminhos, o terceiro espetáculo da escola. Então é isso. E todo nesse meio, porque é duro, eu não lembro data, gente, mas eu sempre estudei. Eu estudei com o Ângelo, eu estudei com o Jesus Carmona. A gente sempre fez o Não, curso com o pessoal que tem você pra cá, né? deixou os ciclos, procurando mais ou menos, dá para fazer uma trajetória direitinho. Uma A trajetória. sua cola valeu. Eu vim aqui, ó, pim, 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 estudando com a Imaculada, né? A Imaculada Ortega, com o Afonso, acho que a Ana Paula Campoy trouxe na escola dele, na escola dela, não foi Rosa, na minha. E espetacular. fiz também a do Festival do Carpeta, o Farroquito. O Farro eu não fiz, esse ano eu não consegui fazer porque eu cheguei no domingo só. Eu tive um casamento, então eu nunca fiz aula com o Farro. E é isso, e as apresentações que a gente vai fazendo aqui em Piracicaba, fiz com a Karina, fiz com a Thali, com a Camila, com a Ana, com a Campoy também, Vamos dar participei. um salto no tempo, então. Vamos voltar lá atrás. Você contou que a avó trabalhava com costura. De repente aparece no mercado a Guapíssima. Me conta essa história. Aguapíssima. Que na verdade, a Aguapíssima, na verdade, a gente parou na pandemia, né? A gente fechou na pandemia, né? Mas como eu cresci minha avó tinha uma loja e era costureira, eu sempre fui, eu falava, minha avó falava assim, vó, eu quero esse decote com essa manga. Eu montava, assim, né, os meus vestidos, e eu sempre gostei de criar. E quando eu comecei a dar aula em Capivari, ela e eu tinha uma tia-avó também que fazia uns figurinos. E eu tinha uma amiga lá em Capivari que me ajudava. Aí vamos fazer assim. Então eu sempre fui de sentar e pensar sozinha, mas sempre fui também de escutar. Eu escuto muito minhas alunas, né? Aí eu Ó, faço para dizer que eu com não, todo não olho mundo. você, tá na minha cabeça umas alegrias, acho que foi alegrias que você dançou com o figurino todo branco e azul. Tá aqui, ó, na minha cabeça, tinha uns detalhes em preto, se não me engano. Tá aqui, ó, até hoje na minha cabeça. Não esqueço daquela roupa. Adorei aquela Onde? roupa. Onde que foi? São José. Umas alegrias. Acho que a saia era Ah, branca. saia branca com detalhe vermelho, não era? Vermelho, isso. Não sei de onde eu tirei azul. Eu lembro, aquele figurino, eu lembro que foi a Dolce Gabbana, passou um vídeo assim, muito rápido no Instagram, e era uma saia toda bordada de preto e vermelho, era uma saia lápis, na verdade. E aí eu tentava pausar para printar a saia, porque a saia passava muito rápido. Eu falava, gente, eu quero fazer um figurino assim. E aí eu lembro que eu cheguei para as minhas alunas e falei, vocês vão dançar de branco. Imagina! Você tá louca! A gente não vai dançar de branco. Falaram, não, vocês vão amar o figurino, mas vocês vão dançar de branco. Então, e foi isso. E com a minha avó costureira, eu sempre gostei de desenhar. E aí eu nunca fui na máquina, né? Já até tentei fazer umas aulas, mas não é comigo. Eu sou da parte de criar. E Criação. criação. Minha guapíssima
Nasce em 2017, se eu não me engano, com a Vicky me ajudando, mas a Vicky também é professora da Exalc, a Leteia também tinha o trabalho dela e eu tinha a escola em 2018. Então, falei, chegou um momento que a gente falou assim, a gente não dá conta. É gostoso, é legal, eu amo criar, mas eu falei, eu vou ficar com os figurinos da escola. E hoje aqui eu tenho a minha sogra, a minha sogra que faz pra gente. Minha sogra é uma excelente também, né? Porque minha avó faleceu em 2004. E eu sempre tive boas costureiras. E hoje eu tenho minha sogra também é uma excelente costureira. Ela é a avó do Mas meu olha marido. só, eu andei fuxicando lá, guapíssima. Não é só figurino, não. Tem uma coisa mais casual, umas roupas bem casuais que dá para usar no Sim, cotidiano. Então, a porque guapíssima foi não entra só para a questão de figurino, né? isso. Exato. O intuito nosso era que a mulher trabalhasse com a roupa e chegasse pronta para fazer a aula. Então, e Piracicaba é muito quente, é muito quente. Então, as saias midis, a gente fez muita saia midi, a gente vendeu muito aqui as saias midis para a pessoa sair, o casual, e vir e estar pronta para a aula. Então, foi a nossa intenção de quando a gente criou a marca, né? Foi Então, bem gente, para bacana. vocês entenderem, a guapíssima tem um conceito do casual que serve para aula, serve para o baile, de repente, dependendo da concepção, né? Então, isso é para mostrar a vocês que não é quem tem alguma faculdade de moda sabe costurar que vai montar uma linha de trabalho com roupas, né? Porque as meninas da Lunares, por exemplo, elas não sabem costurar, pelo menos quando eu as entrevistei, né? Lá atrás, quando elas nasceram. Elas criaram os Que legal, figurinos. Uma não delas sabia disso. precisava de uma roupa diferente, né? A mãe que tinha uma confecção, então a mãe começou a fazer as roupas, de repente voltou tudo para Lunares e nasceu. Elas são as criadoras de todos os figurinos que estão ali. Tem alguma inspiração lá fora e tudo mais, é um tipo de um conceito de roupa pronta, né? O que a gente chama de pronta entrega, coleções que ela lança e tudo mais. Então, assim, é um outro conceito. E muito figurino para dança. Depois elas entraram numa linha mais casual, chique, né? Então é para mostrar a vocês que qualquer um pode ter uma confecção, mas tem que ter essa cabeça, qual é o meu público-alvo e qual é a alma É, do meu trabalho, né? exato. Então, você acabou de mostrar qual é a alma da guapíssima, né? Ela precisa ser uma roupa versátil, confortável por causa da região, você tem demanda para a região, mas não possibilitou e não inviabilizou para outros lugares. As camisetas, gente, os desenhos bonitos que tem nas camisetas e tudo mais. Então, assim, qualquer um pode. Só tem que lembrar que criar na cabeça é uma coisa, transportar isso para a roupa é outra coisa, é outro processo. Aí sim precisa de conhecimentos técnicos, né? Ah, com certeza. Eu vejo minha sogra lá e ela não faz molde, cara. Eu falo, gente, como que não faz molde? Vivência. A mãe e a vó do meu marido, né? Do Júlio, elas, elas pensam de uma forma diferente, elas tiram medida de uma forma diferente e elas tiram a medida, colocam no tecido, risca no tecido e corta. Só quase isso. Quase Você isso. também Né? faz isso? Você também não faz Eu molde? Gente, eu tenho acho uma isso confecção. Eu incrível. tenho a confecção, mas eu fiz assim. Eu nunca Você fiz faz as curso batas de ainda também, costura. né? As batas, o upgrade da bata foi com o Imaculada Ortega. O que eu faço de bata hoje, eu devo muito a essa mulher. Né? Para mim, é Deus no céu, Imaculada na terra. Né? Lavou. Eu não aprendi costura. A única coisa que eu aprendi foi pregar um zíper. O manuseio da costura. Vou fazer o seguinte: a entrevista é sua, não vou falar, não. A entrevista é sua. Se você quer saber o meu trabalho, assista sexta-feira, vou falar sobre Que isso. legal. Tá? Mas olha só, Nicole, é de praxe a gente aqui, no final, pedir que o entrevistado deixe algumas considerações. Então, eu vou pedir duas considerações distintas para você. Primeira delas, que eu acho que é a mais importante, que é o que você abraçou, a causa, a dança. Qual a recomendação que você deixa
para aqueles que estão entrando agora para fazer o flamenco e para aqueles que já estão no meio flamenco. Qual a recomendação que você deixa para essas pessoas? Essa é a primeira pergunta. Depois que você responder essa, eu queria que você desse recomendações, já que você entrou na linha da Água Pista. Não, estamos parados agora, que sala volte a qualquer instante. Que recomendação você dá para quem quer mexer com o figurino de Flamengo? Alguma roupa para Flamengo? Tá? São duas perguntas distintas. Bom, primeiro para o baile, eu vou falar uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas, que é, para quem está começando, nunca deixe o básico. E para quem já está lá na frente, nunca deixe o básico. Porque a gente acha que, eu quero ser intermediário, eu quero ser avançado. Não, bem. Seja assim, o melhor do básico. O básico, eu vejo sempre as bailarinas de teatro, as bailarinas de renome, bailarina mesmo, não bailarina. Ela vai sempre fazer o plié. É ou não é? Então, a gente tem que sempre voltar. Porque quando você está lá no avançado e você vem fazer uma aula de básico, você começa a reparar em musculatura que você nem sabe que existia. Porque como você está, como eu posso dizer, como você está confortável com aquele passo, porque é um passo que talvez você já aprendeu ou que seja fácil, você começa a reparar na sua postura, no seu ombro, né, no seu encaixe de quadril, na sua mão, na posição, a limpeza de posicionamento do braço, na força, voltar a trabalhar a força dos pés, né? Para trabalhar a agilidade, porque as pessoas acham que eu, como educadora física, eu falei, para você melhorar o sapateado veloz, ter mais velocidade, não é fazendo sapateado veloz. Você precisa fazer ele muito articulado e muito forte. Isso a gente aprende na educação física, né? Que, na verdade, treinamento de velocidade é treinamento de força e agilidade. E quem trouxe muito isso foi o Afonso. Quando o Afonso veio e eu fiz aula dele, ele falou, não, gente, vocês têm que trabalhar com o pé articulando e muita força. Só assim você vai estar trabalhando a velocidade. Automaticamente você vai estar trabalhando a velocidade. Né? Ou seja, voltar, não largar o básico, nunca, jamais. Essa é minha dica que eu sempre falo. E sobre a Água Píssima, olha, foi um aprendizado para mim, muito aprendizado. Mas o que eu posso dizer? Como que era a pergunta mesmo? Faz de novo, Ricardo, para mim, perdão. Qual recomendação você deixa para quem quer entrar, montar uma confecção voltada ao Flamengo? Pensa no que você fez, a recomendação do tipo de trabalho que você fez. Que eu acho que eventualmente deve voltar porque é uma linha completamente distinta das outras. Obrigada. Então, eu acho assim, trabalhar com poucas peças. Você fazer uma coisa que a gente fazia muito. Qual que foi? Porque foi um erro. Foi um aprendizado, não foi um erro. A gente fazia muitas peças. Então, eu acho que você tem que fazer poucas peças. Fazer uma coleção. Depois, outras poucas peças. Uma próxima coleção. Entendeu? E depois, outras peças. E é claro que vai ter os carros-chefe, que são peças que você não vai abandonar. Fixas. Exatamente, isso. Então, isso foi também um aprendizado muito grande da Letéia, meu e da Vicky, que eram nós três, depois ficou eu e a Vicky. E na pandemia, a gente... Eu nem lembro se foi antes, se foi na pandemia. A gente falou, nossa, não estamos dando conta. E a gente parou. Mas olha, isso aí, vou falar para você. Aqui eu digo que as pessoas colocam concorrência. Eu não tenho concorrência, eu tenho colegas de trabalho, né? Porque concorrente é quando você faz a mesma coisa, com o mesmo estilo, com a mesma modelagem. Isso é concorrência, né? Cada uma das confecções presentes, cada uma tem uma linguagem própria, né? Tem um olhar para a roupa tão diferente quanto a gente que faz baile e olha a mesma coreografia, né? Então, assim, que se preze por esse tipo de conduta, né? Vai haver um momento que a fase pessoal do Ricardo, o corpo não está mais
para dançar, consigo dar aula, dançar uma vez ou outra, né? É a genética que diz o quanto que você pode, né? Eu quero e o corpo não responde, né? Tem que aprender a Eu quero, a gente respeitar vai estar o que a vida lhe apresenta. Então, eu tinha a dança em primeiro lugar e a confecção em segundo. Está fazendo assim, está invertendo. A confecção vem primeiro e a dança está ficando em segundo. Então, eu consigo ter maior dedicação. Isso que você falou é fundamental. Tem o carro-chefe e tem as variantes, né? Isso é fundamental, porque criar muita coisa, mesmo que você tenha a sua confecção, não dá conta, não dá certo. Não dá. Né? Você se E eu não perde. acredito que você falou, você colocou aqui como concorrente, eu não acredito em concorrência. Eu sou uma pessoa que Não. não acredita que existe. Porque, primeiro, falando em moda, quantas marcas de moda, e hoje em dia a gente tem acesso, né, lá da Espanha, pelo Instagram, santa ferramenta, pelo YouTube. Então, quantas tem A ali, gente vê o né? Imagina, mesmo o Brasil é tão tecido. grande. A gente vê o mesmo tecido, mas não vê nunca a mesma modelagem. Bola, imagina, lunares, que você vê em, geralmente, praticamente todos os, os desfiles, e é uma coisa que você inventa e reinventa, né? E você cria, Sim. porque às vezes você vê aquela, por exemplo, você vê uma saia, você gosta, ou você vê e fala, nossa, mas eu mudaria isso, isso e isso, porque eu gosto assim, por causa disso, por causa daquilo, que Um nem eu pode com servir as de meninas. inspiração para o outro, né? Um pode servir A de gente inspiração cria para o muito outro, né? limite. Exatamente. Por causa do calor de Piracicaba. Então, e é isso. Gente, e cada um vai gostar. Eu gosto daquilo, eu vou comprar aquilo, porque Lei existe da uma marca só, oferta, mas eu lei não da gostei das oferta e da peças, então eu não procura. vou Esse comprar. mercado é isso. Lei da oferta e da procura, né? Ninguém tem posse sobre o cliente, né? É o cliente que tem quase que posse Exatamente. sobre você. Se ele gosta da sua roupa, E você vira. olha, e eu com a Vicky, eu lembro que a gente estava na feira, a gente estava cagotíssima na feira. A gente ia outra vez a outras barraquinhas porque a gente comprava das meninas. Porque se eu gostasse de uma peça da Lunares, era uma blusa, eu ia lá, eu ia comprar. E porque eu ia na Obrigado! Riatitá, e eu ia lá, eu ia comprar, entendeu? Obrigado, que é o que eu falo. Gente, você faz roupa de tal. Não, tá lá a confecção da colega. Vai lá, se você gostou da roupa, vai lá e compra dela. Não precisa Exato. pedir para eu copiar. Vai lá e compra dela. Ela existe. Se ela não existisse, até poderia fazer uma para você. Né? Não tem nenhum receio com isso. Isso é fundamental, gente. É essa hora que a gente entende essa essência do flamenco, que a gente conversou 1h30 mais ou menos, que é para agregar, não é para segregar, né? Não tem A nem como. Nicole, pois é, quando a gente entende essa essência flamenca, né? Você pode Exato. olhar assim, que eu acho assim, para mim, o Flávio e o Pedrinho lá do Sul, são os nerds do Flamengo, né? O Pedro já toca, canta e baila. Pô, desculpa a expressão, mas dá uma dor de cotovelo danada. Mas no bom sentido, no bom astral, porque é um cara que veio com um talento, gente. Então, quando a gente olha uma pessoa assim, não é para ficar com raiva, com ódio, seja lá qualquer outra emoção. É assim, gente, é um exemplo. Mas a gente não sabe o que ele passou para ter aquilo tudo. Já nasceu a mãe, né, a Andréa, ela está lá. A gente não sabe o que veio com ele, o quanto que ele ralou para fazer aquilo, né? Então, assim, é parceria, respeito e agregar, nunca segregar. Quando você Com entende certeza. isso, que é o que o Flamengo faz, a gente respeita o diferente. Não quer dizer que Isso é seja melhor ou importante. pior, apenas é diferente, né? Ai, Gente, as roupas eu comprava das meninas, comprava da Renata, a saia de renda, essa que era da Renata, da Berço, comprava horrores lá com as meninas da Berço também, eu vi que a gente saía, a gente ia comprar isso tudo aqui, porque aquela estampa não vai ter na minha, e eu gostei daquela estampa, então eu vou lá e eu vou comprar. exato. Obrigado, Nicole. Olha, realmente eu sou agraciado, eu não sei como, qual é a inspiração. Eu só entrevisto gente que tem afinidade comigo, Que mesmo que bom. eu não conheça. É assim, eu me sinto em casa. Para quem não sabe, gente, olha só, a entrevista da Nicole
vai ficar aqui gravada no perfil da Penha. Nicole, você pode pegar e compartilhar com as pessoas que você quiser, tá? Todas as outras entrevistas também estão aqui no perfil da Penha e no canal do YouTube, que sai em breve. Um pouquinho de paciência, porque é muito complicado a gente de coração montar essa história toda. Em breve o site vai estar explodindo para todos vocês, tá? Nicole, eu agradeço aqui, em nome dos colegas da Penha, entendeu? É um prazer conhecer um pouquinho você mais. E assim, eu fiquei estimulado com o seu aprendizado, porque teve alguns espelhos para mim nessa história toda, né? A sua fala, tanto como professora, como aprendiz, serve muito para as coisas que eu estou querendo projetar para um grupo seleto, né? Seleto porque são os grupos das lacunas. Então, assim, muito obrigado mesmo por você estar aqui, deixar a sua história, que sirva de exemplo para outras pessoas, que a Alumbre, a escola, né, prospere, e dizer assim para você, não sei se você vai se lembrar, a primeira vez que eu escutei esse nome foi o grupo que eu trabalhei a primeira vez lá no final dos anos, meados dos anos 90, Alumbre Flamengo. Já tinha? Existia? Um grupo. Não conhecia, olha que legal. Né? Nossa. Alumbre Flamengo, que a ideia era exatamente essa, do ilumina, irradia, né? Uma palavra com muitas expressões que depende do que vem ao lado para poder fazer o seu sentido. Então, assim, para você ver que até nisso, não vai lembrar, né? Para você ver o tamanho da nossa empatia, né, que acabou acontecendo hoje. Tá? Muito obrigado mesmo. Gente, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui, foi muito gostoso, realmente também me senti em casa, e assim, esse convite da Penha fez assim, eu parar e sentar e falar, gente, preciso lembrar, não sei se eu lembrei de tudo, mas de lembrar também na minha trajetória, assim, que legal, né? E é isso, estamos caminhando e vamos aí abertos para aprender sempre, né, Ricardo? Claro, estou por aqui, pelo Penha, pelo meu perfil, você já sabe, já tem meu telefone, a gente pode fofocar bastante. Tá? Se quiser trocar figurinha, por aqui. Vamos trocar. Gente. Tá bom. Um beijo. Fazer um print. Um sorrisão para fazer um print. Vamos fazer um sorriso para fazer um print? Um print. Vamos. Você faz? Faço. E... Então...